Olá, eu sou o professor Wendel Medeiros, do Programa de Pós-Graduação em Arte do Instituto Federal do Ceará, e hoje trago o meu artigo intitulado Educação Estética e sua importância sensível cognitiva no contexto educacional brasileiro. Esse artigo surge a partir da seguinte questão norteadora: como nos percebermos seres sensíveis, criativos e integrais, e não apenas sujeitos apartados no cumprimento de nossas rotinas de trabalho? O fato é que nós tornamos-nos especialistas que fragmentam cada vez mais a compreensão de uma determinada totalidade, a ponto de estarmos cegos em relação às coisas mundanas que nos cercam. Nós não temos percebido as situações ordinais, nós não temos percebido o todo. Sempre estamos nos concentrando nos detalhes, e isso faz com que a gente esteja apartado do mundo, que a gente não se sinta partícipe desse mundo. A educação tem repetido isso, tem propagado isso. A educação do nosso país ainda perpetua um modelo fragmentado, em que o racional desponta como preferência em relação ao campo do sensível nos currículos escolares. A palavra de ordem, conforme Duarte Júnior, para resolver essa questão, é reconsiderar a educação por um viés artístico e, por que não dizer, também estético. Portanto, o objetivo desse trabalho é refletir sobre como a educação estética pode nos ajudar a sentir o mundo de uma maneira que nos consideremos parte indissociável dele. Para isso, é preciso dizer que a educação não é um campo dicotômico, mas um lugar que abriga complexidade, ou melhor, ela é diversa e multirreferencial, pois permite o entendimento das coisas que nos cercam através de olhares e ângulos plurais. É muito comum vários problemas serem resolvidos por equipes multidisciplinares, interdisciplinares. Ferraz e Fusari argumentam que professores precisam internalizar um tipo de pedagogia mais próxima do real, que congregue nossos discentes ao universo da cultura e arte, para que absorvam de maneira sensível e intelectual suas variadas formas de ser social, para que a gente possa formar seres reflexivos, né? Seres críticos, e não meros apertadores de botões. Bom, mas que tipo de arte falamos e que tipo de estética trazemos, né? Sobre a arte, para Gimenez, a característica da arte é chamuscar o real, sem se comprometer com ele, nos oferecendo um sedutor mundo ilusório, no qual somos tentados a querer viver. Isso é importante porque mais contatos que podemos estabelecer com a arte, nós podemos nos tornar seres mais imaginativos, criativos, perceptivos. Isso é importante para que a gente possa gerar outros tipos de conhecimento. Já sobre a estética, a sua etimologia, a estética, ela advém da palavra sentir. E olha como é importante essa dimensão do sentir. A palavra foi comumente propagada pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten. E a fundação da estética como disciplina autônoma significa que o domínio da sensibilidade torna-se objeto de reflexão. Reconhece-se que a intuição, a imaginação, a sensualidade, até mesmo a paixão, podem dar acesso a um conhecimento. Olha como é importante a gente perceber que o conhecimento pode se dar noutras perspectivas, para além da dimensão racional e lógica. Do renascer ao século das luzes, houve no século XVIII um esforço didático de educação estética no que diz respeito à propagação desse novo pensamento estético-político integral entre razão, sensibilidade e meio. Ou seja, começa no século XVIII a percepção, o desenvolvimento desse sentimento de que o homem tem que estabelecer uma relação mais integral com o mundo. Portanto, a gente chega na importância da dimensão sensível cognitiva presente na educação estética, como um elemento importante da educação estética. Para Duarte Júnior, o sentimento escapa da dimensão territorial do pensamento, da significação e da simbolização, ou seja, da linguagem. O sentir é anterior ao pensar e compreende aspectos perceptivos internos e externos e aspectos emocionais. Por isso, pode-se afirmar que antes da razão, o homem é emoção. Se incidirmos em contextos formativos que privilegiam apenas a simbolização, ou seja, a linguagem, em detrimento da expressão, continuaremos com uma relação desequilibrada entre ratio e emoção. E a educação estética, ela pede o equilíbrio entre essas duas dimensões. A resposta, que inclusive une o pensamento de Dewey e Duarte Júnior, é a promoção equilibrada de ações educacionais que trabalham a dimensão
do sensível e do cognoscível nas escolas. Bom, se estamos falando de estética, é importante a gente entender, né, um conceito de educação estética. E aí eu trago esse conceito de educação estética do professor Alves Salles. A educação estética é parte da educação formal e informal, que visa ampliar a capacidade individual do educando de decodificar os significados dos bens culturais, ampliando as possibilidades de fruição de produtos, bens e fenômenos artísticos. Portanto, parte da formação crítica e emancipadora dos sujeitos. Falta-nos mais contato com a arte. A arte nos traz a epifania do estético. Por isso, a educação estética não se aparta do conhecimento artístico. Museus, galerias, ateliês, todos esses espaços serão cada vez mais frequentados se desde cedo trabalharmos processos de contextualização, fruição e produção de arte nos espaços escolares, como já preconizava Ana May Barbosa. O estético em arte diz respeito, dentre outros aspectos, à compreensão sensível-cognitiva do objeto artístico, inserido em um determinado tempo e espaço sociocultural. Todavia, a experiência estética pode ser mais ampla e não necessariamente derivada da arte. Isso é importante para que a gente entenda que, ao termos contato com a arte, nós podemos contribuir para o desenvolvimento de outros tipos de conhecimento que vão tornar outras áreas criativas, inventivas, e que os problemas podem ser percebidos por uma outra ordem, que não só a ordem do racional e do lógico costumam trazer. Portanto, eu trago agora as considerações finais sobre essas reflexões trazidas nesse artigo, e é através da educação estética que saberemos articular e dosar o par comunicação e expressão, algo que hoje está em desordem. Essa forma de agir propicia a articulação de signos gráficos, sonoros e táteis em diálogo com os nossos juízos de gosto, mas que não se cristalizam em rompantes meramente emotivos, desprovidos de contextualizações com e sobre a realidade. Isso é importante para o pesquisador, para o artista professor pesquisador. O que artistas, pesquisadores e professores criam são formas de se relacionarem com eles próprios e com o entorno, de uma maneira crítica e reflexiva. A urgência da implementação da educação estética nas escolas almeja contribuir para o desenvolvimento consciente do ato de ver. O exercício da educação do olhar facilitará a elaboração e refino da nossa percepção. E isso são conquistas que podemos obter quando incidirmos mais na educação estética nos bancos escolares, na educação básica, no ensino médio e também no nível superior. Eu agradeço esse momento e aqui estão as referências e até breve.